A gente, claro que no noticiário você tem acompanhado que aumentou o número de casos, tem nova variante aí. E aí outras síndromes gripais também aparecem, né? E aí é comum as pessoas correrem para as UPAs. Mulher, mas realmente é para ir para a UPA? Ô Carol, mulher, me explica, é para a UPA, é para o posto, é para o hospital? Me explica direitinho para onde o povo deve correr, hein? Olha, Catiusa, depende muito dos sintomas, né? A gente vai falar um pouquinho para vocês agora sobre isso. Muito bom dia, já de volta, né? Bom dia para quem está acompanhando o Balanço Geral. Só para vocês terem uma ideia, a Covid realmente, né, tem aumentado aí o número de pessoas que estão com a doença. Em uma semana foram mais de 3 mil casos. Então os cuidados precisam ser redobrados e a atenção voltou novamente para o combate a essa doença, né? A gente vai conversar agora com a doutora Patrícia Santana, que vai começar explicando para a gente justamente sobre esses sintomas. Doutora, quando procurar o atendimento na UPA, né? Quais são os sintomas, então, da Covid-19? Bom dia. Bom dia. Os sintomas da Covid-19 são sintomas respiratórios, muito semelhantes a uma gripe comum. São dor de cabeça, moleza no corpo, febre, desconforto na garganta, tosse seca. E nos casos mais graves, pode vir com dor no peito e dificuldade para respirar. Esses são os sintomas. E nos casos leves, como eu mencionei, podem procurar o posto de saúde. Quando a febre ultrapassa 72 horas, sente dificuldade para respirar ou faz parte de grupos vulneráveis, dos grupos de risco, a gente recomenda que procure as unidades de pronto atendimento. Em relação às recomendações, a doença voltou a chamar a atenção, né? Quais os cuidados que as pessoas de casa precisam ter justamente para evitar a contaminação ainda maior desse vírus? Bom, se for um caso confirmado, a gente recomenda o isolamento por 7 dias em casa. E todos os pacientes respiratórios com diagnóstico confirmado ou não, necessitam o uso da máscara de tecido ou da máscara cirúrgica. Nesse aumento de casos, né, a Covid apresenta sintomas muito semelhantes à gripe, né? Então, existe alguma forma da população, né, ficar atento em como diferenciar? Os cuidados são gerais? Os cuidados são gerais, né? Dependendo da variante da Covid, pode surgir sintomas gastrointestinais, tá? Mas nos casos leves, o importante é o isolamento e o cuidado para que não se transmita a doença a outras pessoas. Nos casos onde existe dificuldade para respirar, uma febre mais prolongada, a gente recomenda realmente procurar as UPAs, porque pode ser necessário, a depender do paciente, se ele já tiver uma outra doença, né, um diabetes, uma outra comorbidade, pode ser necessário uma internação, uma observação médica. Falando um pouquinho sobre a vacinação, quem não completou o esquema vacinal acaba estando mais suscetível a contrair a doença? Sim, com certeza. Nós recomendamos a vacinação em todas as faixas etárias. Eu chamo a atenção na faixa etária infantil, né, que também tem casos confirmados em crianças. Então, procure os postos de saúde para completar seu esquema vacinal de Covid. Muito obrigada, doutora, por todas as explicações. E aí, Catiusa, fica aí esse alerta, né? A gente chama a atenção para o aumento nesse número de casos e principalmente para o uso da máscara, né? Que voltou a ser uma grande aliada no combate, na luta contra a Covid-19. Então já fica aí esse alerta. Quando for sair, quando você estiver, usem máscara para evitar a contaminação e a proliferação dessa doença. Eu volto com você. Tá certo. Obrigada, Carolzinha, mais uma vez. Um ótimo dia de trabalho para você aí e toda a sua equipe que seguem aí pelas ruas de Fortaleza. Muito obrigada.